Bom, gente, hoje nós vamos falar de um assunto que, na verdade, assim, eu acho que vocês já observaram que essa disciplina, quando a gente está falando, né, em métodos de resolução de conflitos, ela acaba, de uma certa forma, a gente acaba falando sobre todos, né, ao mesmo tempo, mas é claro que a gente tem que identificar a diferença de cada um, né, porque cada um tem a sua própria especificidade. Então, hoje nós vamos falar sobre a mediação, que também, né, nós vimos na aula passada, é uma forma de negociação, né? Só que é negociação com outras características. Então, hoje nós vamos ver a mediação, tá? A mediação, ela nasce na década de 1970 nos Estados Unidos e tem um crescimento rápido ao longo dos anos, sendo incorporada, né, ao sistema legal de vários países, se tornando, então, obrigatório. Ela chega à Inglaterra, no final da década de 1970, tá? E aí ela traz uma diferença porque ela passa a ser, podendo, né, ser utilizada, porque eles chamam alguns advogados independentes. Então, a gente vê a figura do advogado nesse momento. E em 1989 foi criada a primeira associação civil, né, visando essas resoluções de conflito. Na França, nós tínhamos o Ombudsman, que é o que a gente conhece hoje como ouvidoria, tá? Então, ela fazia essa intermediação, né, entre o cidadão e o órgão governamental para que ele tivesse, então, a resposta ao seu problema. E na Argentina, ela se mostra, como obrigatória anterior a um litígio, tanto que havia, né, junto ao Ministério da Justiça, um registro de mediadores que era específico para advogados. Então, vocês vejam que ao longo do tempo, né, os advogados eles estão incluídos nesse processo como mediadores, tá? Mas eu vejo assim, eu fiz o curso de mediação no PJ e, na verdade, a mediação, penso eu, no modelo aplicado pelo PJ, depois a gente vai ver um vídeo sobre isso, ele é muito específico, tá? Mais para psicólogo, com técnicas de psicólogo, do que realmente com técnicas atreladas à advocacia, tá? Isso aqui é para vocês terem uma ideia desse surgimento, né? Então, a mediação, ela é uma forma, né, que a gente se utiliza de solucionar o conflito, sempre com a intervenção de um terceiro, por isso que ela entra dentro dos meios, né, de heterocomposição, porque ela tem a figura desse terceiro, mas esse terceiro, ao contrário do que a gente viu até agora, ele apenas vai mediar a vontade das partes, né? Ele não vai ter voz ativa na resolução do problema. Voltando ao assunto que a gente já tinha comentado, a gente vê que, de uma forma geral, eles sempre acabam confundindo mediação e conciliação, né? Em alguns países, inclusive, são considerados de forma igualitárias. Mas no Brasil, não. No Brasil, eles têm as suas próprias características, né? E existem diferenças básicas, principalmente quando nós estamos falando na figura do mediador, tá? Ele apresenta uma significação quando a gente está falando nesse terceiro. Então, tanto sendo mediação quanto sendo conciliação, nós temos que eles vêm, né, com a perspectiva de resolver o conflito, né? Todos dois são importantes no contexto da resolução, porque eles visam a pacificação social, né? E se a gente tem, então, um entendimento pelas partes, através da facilitação ou na conciliação, né, através da ajuda desse terceiro, sem dúvida nenhuma, né, o diálogo faz com que as partes elas quebrem aquele antagonismo normalmente
que se apresentava entre elas e passam a ter uma relação até que duradoura e sadia a posteriormente, tá? E isso, então, quando a gente está falando, né, desses meios alternativos, eles se tornam importantes nesse contexto, gente, porque, assim, o conflito, ele nunca é bom, né? O conflito, ele nunca é saudável, tá? Então, mesmo que em alguns lugares a gente tenha essa, né, essa confusão entre mediação e entre conciliação, no Brasil a gente tem ele como estruturas diferenciadas, como meios distintos. Né? A gente já viu, inclusive, que quando a gente está falando na mediação, a gente tem que eles são mais utilizados, são mais recomendados naqueles casos em que a gente vai manter a convivência posterior, né? Como nos casos de vizinhança, como nos casos de família. Tá? O próprio Código Civil, né? O Código de Processo Civil, ele vem apresentando, né, no artigo 65, algumas diferenças quando a gente vai aplicar os dois institutos. Então, a gente tem no parágrafo 2º do artigo 65, né, que o conciliador, então, na conciliação a gente vai ter, né, aquele terceiro que ele visa facilitar, né, a conversa, ele interfere diretamente no litígio, ele sugere, ele faz juízo de valor. Já, por outro lado, quando a gente está falando na mediação, o mediador ele apenas estabelece, ele apenas facilita, né, o diálogo entre essas partes conflitantes, mas ele em si ele não propõe a resolução do conflito. Quem propõe a resolução do conflito, né, são as próprias partes por elas mesmas, chegando a um denominador comum. Aí aqui eu ressalto mais uma vez que, pelo que eu tive observando, né, das câmaras de mediação, na verdade, eles não fazem a mediação da forma que a gente vai ver aqui. Eles fazem, na verdade, uma negociação, tá? Mais uma conciliação do que uma mediação. Porque a gente vê que, nestes casos, quando tipificado, né, nos contratos, a figura das câmaras arbitrais, das composições de conflitos através desses institutos de mediação, na verdade, eles interferem, eles fazem sugestões, o que então, né, se caracteriza como uma forma de intervenção. Tá? Alguns autores também, então, só para vocês não esquecerem isso, tá, gente? Porque às vezes você fala assim, a professora está maluca, né? A gente está estudando uma coisa quando na prática. É que na prática vocês sabem que se confunde muito, né? A aplicabilidade, o que deve ser, o que deve ocorrer ou o que não deve, né, ocorrer. Alguns autores também chamam a atenção que uma outra diferença que nós teríamos, né, seria em relação justamente ao conflito. Tá? E eles falam, então, que esses conflitos que são mais objetivos, ou que eles consideram, então, que seriam conflitos mais superficiais, tá? Onde você não vai ter, então, um vínculo duradouro entre esses envolvidos, você utilizaria, então, do método de conciliação. Já, por outro lado, naqueles casos em que você tem, né, um vínculo mais duradouro, né, vai ter um relacionamento que vai perdurar nesse relacionamento entre os conflitantes, eles chamam de conflitos subjetivos, então deixariam de ser superficiais e seriam mais concretos, né? Ele fala, então, que seria o caso de você se utilizar da mediação. Tá? E ele chama atenção também que muitas vezes, logo no início, você não tem, né, como identificar qual seria o melhor, conciliação ou mediação, mas que essa identificação, então, desse procedimento, a identificação do meio alternativo a ser utilizado, durante o procedimento ele poderia ser verificado. Isso, inclusive,
é uma sugestão do próprio CNJ em relação ao assunto. Em relação ao conceito em si, tá, da mediação, a gente tem que estender de Moraes, eles falam que a mediação é um método alternativo, beleza, que não há adversários, apenas consiste na intermediação de uma pessoa distinta das partes que atuará na condição de mediador, favorecendo ao diálogo. Então, vejam o seguinte, gente, sempre que se fala, né, em mediação, você fala o quê? É a vontade das partes, é a interação das partes, integração das partes, né, facilitada pela comunicação do mediador, é que vai, então, induzir, né, fazer a condição que as partes, por elas mesmas, cheguem de forma, né, vamos dizer, satisfatória a um denominador comum, tá? Não existe aqui a interferência, né, a interferência do mediador em fazer juízo de valor, em colocar, né, o que ele acha que seria correto ou não, tá? Do ponto de vista do CNJ, ele reforça mais uma vez, né, que é uma forma de solução de conflitos, isso a gente já está careca de saber. E que essa terceira pessoa, ela vai ser uma terceira pessoa que, de forma imparcial e neutra, ela apenas visa facilitar o diálogo para as partes, aquelas partes que se encontram dentro do conflito. Por quê? Porque são essas próprias partes que devem construir a resolução daquele conflito. Então, com autonomia entre elas, dentro de um espírito de solidariedade, elas vão resolver, né, o que é melhor para se chegar a um denominador comum daquele conflito. Tá? É por isso que se fala que, inclusive, ela é utilizada justamente naqueles conflitos em que nós vamos ter uma permanência da relação entre as pessoas. Mas, por outro lado, a gente não pode perder de vista, né, que essa mediação, ela é um processo estruturado, tá? E que, em sendo um processo estruturado, e dependendo da vontade, do querer, da voluntariedade das partes, necessariamente pode ou não, né, se findar em um acordo entre elas, porque elas próprias vão verificar, né, os seus interesses, o objetivo, né, que elas querem naquela composição. Então, isso é importante, porque ele dá para a gente uma visão, né, diferenciada do que a gente viu, por exemplo, quando nós estudamos a questão da conciliação. Tá? Depois, uma definição também do professor Susequinde, né, porque a mediação também é utilizada nas relações de trabalho. Então, ele chama atenção que a mediação ela não deixa de ser um processo, né, dinâmico, mas é um processo dinâmico que faz o quê? Ele faz uma convergência ao entendimento pelas próprias partes. Eu acho interessante que ele fala lá, visa a progressiva redução do espaço faltante para o atingimento do ponto de equilíbrio, em torno do qual o consenso das partes se perfaz. Ou seja, ele faz com que as partes, né, ao conversarem, ao estabelecer as regras que elas acham interessantes para elas próprias, né? Não é nem estabelecer a regra, porque a regra já vai ser estabelecida antes, mas eu digo, o consenso, né, entre eles, ele então faz com que esse conflito estabelecido entre eles se reduza e eles consigam chegar a um denominador que seja eficaz para eles, tá? Então, eu coloquei também essa informação do Galo, do professor Galo, que eu acho interessante, porque ele fala que é um meio de resolução, né, que se diferencia dos modelos tradicionais, porque aqui, no caso, quem tem controle sobre o processo são as próprias partes, né? Eles é quem tem controle não só no andamento, mas também no resultado, porque eles é que vão
decidir, né? Eles é que vão, através da sua vontade, através desse terceiro imparcial, chegar eles próprios a um acordo, né? Então, esse auxílio, ele faz com que as partes consigam tomar uma decisão e o mediador, então, apenas faz essa aproximação. Ele diminui aquele espaço que existia, né, no conflito entre as partes, de formas que elas, né, diminuam esse nível emocional, essa pressão irracional, e consiga chegar a um denominador comum. Então, a gente não pode perder de vista aqui que a gente, mais uma vez, a gente tem que ter a voluntariedade e a consensualidade. Ou seja, a gente tem que ter o querer e o contratar, né? Por isso é que ele se pauta principalmente pelo princípio da autonomia da vontade das partes. As partes têm que aceitar e as partes têm que querer este procedimento para que ele, então, seja um procedimento que seja viável, um procedimento que a gente consiga chegar a um resultado positivo. Então, a partir do momento que eles têm a voluntariedade e a consensualidade, né, eles, então, se submetem, né, ao procedimento de uma forma que consiga, né, destruir aquelas posições antagônicas e se chegue a um denominador que seja satisfatório, então, para as partes, tá? Então, com isso, a gente pode afirmar, mais uma vez, né, que as partes têm que querer se submeter a este processo. Então, elas podem contratar um mediador para facilitar esse diálogo, né, ou, se for no processo, o próprio juiz faz a indicação. Existe alguma observação também, né, que aqui no caso, necessariamente, ao se submeter a esses procedimentos, não haveria, em tese, uma litigância, já que as partes, né, elas passariam a ter, então, uma posição de colaboração, tá? Elas passam, então, a ter essa visão de colaborar para que se chegue a um denominador comum. Então, se torna tão importante, né, não só a mediação, mas os outros meios de resolução de conflitos, que a gente viu que o novo CPC, né, ele traz como um dos objetivos do Poder Judiciário, né, e não só como objetivo, mas também como dever, você observar, né, as formas de autocomposição. Então, no 165, ele ressalta, né, que os tribunais devem criar os centros judiciais de solução de conflitos, que é justamente que vai ser responsável pelas realizações das sessões e audiências de mediação de conciliação, assim também como desenvolver programas para incentivar a composição. E a gente já tinha comentado, a gente também, dentro desse contexto, tem que chamar a atenção o artigo 139, né, e ele fala que incumbe ao juiz promover a qualquer tempo a autocomposição. Então, como auxiliares da justiça, aí ele fala não só nos mediadores, mas também nos conciliadores. Então, vejam que ele estabelece, né, uma meta a ser seguida, de forma que a gente realmente modifique a visão que só através, né, do conflito, do acirramento de posições, né, a gente consiga chegar a um denominador comum, tá? Então, a gente não pode perder de vista de forma nenhuma, e nesse contexto, a gente tem que ter em mente, então, né, que a mediação, então, ela vem a ser um instituto e ela incentiva a autocomposição, mas reforçando mais uma vez, né, que o mediador, ele não soluciona o conflito, ele apenas vai fazer com que as partes, né, cheguem a um denominador comum. Inclusive, a previsão que nós temos no parágrafo 3º do artigo 165.
elas é que vão chegar ao consenso. O mediador, ele então vem atuando, né? Aí o artigo 165, parágrafo terceiro do artigo 165, chama atenção, né? Que ele deve preferencialmente atuar nos casos em que houver vínculo anterior, como a gente já tinha falado, e ele então faz o auxílio a que as partes consigam compreender a questão, né? E aquele interesse que está sendo conflituoso naquele momento, de forma que elas próprias possam, né, através do restabelecimento da sua comunicação, resolver, né, o seu conflito. Então, vejam que o parágrafo terceiro do artigo 165 já deixa isso bem caracterizado, né, que é a observância que nós temos que ter quando nós estamos a falar, então, de mediação. Tá? Outra coisa importante que geralmente se chama a atenção é que a gente tem que ter que o objeto de trabalho da mediação, né, de acordo com a própria concepção que ela foi criada, de acordo com seus princípios, é justamente a sociedade, né? É a pacificação da sociedade, no sentido que a gente consiga estruturar o diálogo, consiga fazer com que o diálogo seja um fator, né, de respeito, de movimentação entre as partes. Tá? Então, eles chamam atenção, né, que a resolução 125 de 2010 do CNJ, ela respalda, então, né, as mudanças que nós tivemos não só no CPC de 2015, mas também na criação da Lei 13.140 de 2015, que é a Lei de Mediação. Né? Ao contrário da conciliação, a mediação nós temos lei própria, que em conjunto, né, com a resolução e em conjunto com o CPC, ela então vem denominando quais são as regras que a gente tem que observar. E a gente já tinha visto em aulas passadas que a resolução 125 do CNJ, ela justamente traz para a estrutura do Poder Judiciário a atividade de mediação, concretizando assim que a mediação, né, ela vem como uma técnica, né, no novo CPC, justamente visando aproximar as partes para que a gente, então, evite rotineiramente aqueles conflitos que são desgastantes. Por isso é que a gente tem, né, a técnica de solucionar o conflito, e é claro que cada conflito a gente vai usar a técnica que melhor, né, aprouver dentro daquela condição. Então, com isso, ressaltamos aí o parágrafo 2º e 3º do artigo 65, o artigo 66, o artigo 67, o artigo 68 e o artigo 175, né? Que a gente já viu que há necessidade de que os juízes, né, eles incentivem a mediação, eles estimulem a mediação, tá? Não só o juiz, mas advogados, defensores, promotores, né? Mesmo que seja no curso do processo judicial, porque ela pode ser dentro, né, ou fora do processo, ela tem a mesma legitimidade. Uma outra coisa interessante também é que o livro 3, né, ele cria, quando ele fala no sujeito do processo, ele fala, mais uma vez, da questão, né, da necessidade de criar os centros judiciários de solução de conflitos. Aqui em Volta Redonda, eu sei que funciona. Barra Mansa, eu não tenho certeza, eu acho que eu já fui lá nesse centro. Então, eles criaram um ambiente propício, né, para justamente não só auxiliar, mas também estimular e auxiliar nessa forma de composição, não só
da conciliação, mas eles falam também na mediação, né? Mas eles falam também na conciliação, tá? Outra coisa que a gente tem que chamar a atenção é que o anexo 3 da resolução 125 do CNJ, ele dispôs, né, ele criou o anexo dela, ele institui o código de ética do conciliador e do mediador. Então, veja que eles realmente querem que ele seja estruturado a partir de um ponto de vista, né, ético, em que as partes observem, né, aquilo que deve regrar essa, essa, essa relação. Eu coloquei a título de curiosidade que o artigo 1º desse Código de Ética, ele fala que dentro dos princípios fundamentais, né, que vai reger a atuação dos auxiliares da justiça, porque o mediador também ele entra como auxiliar da justiça, a gente não pode perder de vista, mais uma vez, a confidencialidade, a decisão informada, a imparcialidade, a independência, a competência, o respeito à ordem pública, o respeito às leis vigentes, a autonomia, a validação, ou seja, vejam que ele é bem, né, ele é bem específico e eu diria até criterioso. Tá? Aí a gente também tem que somar, né, a essa questão a resolução 125, e eles mais uma vez ressaltam, né, essa necessidade de observar as regras da autonomia da vontade das partes. A gente viu que isso é importante, porque isso está vinculado, né, ao querer. O querer aqui é uma peça-chave assim, fundamental para a gente chegar, né, a um denominador comum, a autonomia da vontade das partes, ela é aqui absoluta, né? E eles acrescem até que, no caso aqui dessa autonomia, não tem nenhuma cobrança por resultado. Eu não posso cobrar um resultado das partes, né? A gente está interferindo de forma que eles cheguem por si próprias a um objetivo que seja positivo. Mas se também não chegar a esse objetivo, tem que ser respeitado, tá? A gente não toma a decisão pela parte, né? Pelas partes. As partes é que tomam a sua própria decisão. E essa decisão pode ser no sentido de que eles não conseguiram chegar a um denominador comum. E isso, então, tem que ser respeitado, né? A gente não pode exacerbar dessa relação, porque essa relação é a relação de fidelidade que a gente tem quando a gente está a falar em mediação. Tá? Bom, se a gente tem uma lei própria, né, que fala sobre mediação, a gente não pode deixar, né, de ressaltá-la. Então, a lei que fala sobre a mediação, como a gente já tinha citado, é a 13.140 de 2015. Né? Então, ela dispõe sobre a mediação como meio de solução de controvérsias particulares e também sobre as formas de composição de conflito no âmbito da administração pública. Tá? Mas, mais uma vez, no parágrafo único, ela deixa bem claro que ela é uma atividade, e é uma atividade técnica, né, porque ela é um procedimento técnico, procedimental, que esse terceiro imparcial, ele não tem poder decisório, tá? Esse terceiro que foi escolhido pelas partes, ou foi indicado, né, pelo juiz, ele apenas vai auxiliar e estimular, né, a que as partes identifiquem e resolvam de forma consensual a controvérsia existente entre elas. Então, vejam que o próprio texto da lei, ele deixa bem claro isso, não é? As próprias partes é que chegarão, e não o terceiro. O terceiro, ele não tem poder decisório, tá? Aí, dentro desse contexto,
a gente então tem que ver, né, quais seriam esses princípios que informam a mediação. Aí a gente volta primeiro para o caput do artigo, né, 166 do CPC, e ele fala que a mediação, né, não só a mediação, mas também a conciliação, a gente vê que eles são informados pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informal. Tá? Só que, como a gente tem uma regra própria, né, em relação à mediação, a gente então tem que conjugar o artigo 166, né, a Lei 3.140 de 2015, em seu artigo 2º. Então, ela elenca 3 princípios, né, diferentes do que nós temos previsto no CPC. Então, ela ressalta lá imparcialidade do mediador, isonomia entre as partes, oralidade, autonomia da vontade das partes, busca do consenso, confidencialidade e boa-fé. Então, quais seriam, né, os exclusivos que se consideram, então, pela doutrina, como princípios exclusivos da mediação? Porque o outro também, né, lá no 66, ele se encaixa na conciliação, tá? Então, como exclusivos, a gente tem a isonomia, né, a igualdade entre as partes, a busca do consenso e a boa-fé. Então, os demais se encaixam, né, tanto na conciliação quanto na mediação, mas esses 3 se encaixam, então, especificamente, né, quando nós estamos a falar sobre mediação, isonomia, busca do consenso e da boa-fé. Então, vamos, na verdade, nós já falamos sobre esses princípios, né, de uma forma geral, quando nós falamos da conciliação. Então, vamos recordar, né? Quando ele fala no princípio da independência, não deve, né, o mediador, tá, se envolver com os conflitantes, né? A gente viu lá que ele tem, né, ele tem que ser neutro, né? Esse princípio, ele se conjuga muito, a meu ver, com o princípio da imparcialidade, né? Porque ele não tem que ter envolvimento, ele não tem que ter qualquer vínculo, tá, entre os conciliadores, os mediadores e as partes. A gente tem que respeitar, né, aquela neutralidade, aquela imparcialidade. Tá? Outra coisa importante, né, a gente já viu lá no princípio da autonomia da vontade das partes, ninguém é obrigado a permanecer no procedimento. Tem que querer se submeter a este procedimento. Se ele não quiser se submeter ao procedimento, nós não temos como, né, forçar a que essa parte chegue a um denominador comum. A vontade dele em querer se submeter, em querer participar, ela é até fundamental para legitimar, né, a mediação. Porque se ele tem, né, se no caso tem que prevalecer a vontade dele, se eu faço isso como imposição, acaba que a vontade que está, né, sendo gerada aí, não é a dele, é a minha. Então, eu estou substituindo. E essa substituição, quando nós estamos falando, né, em mediação, em autonomia da vontade, ela não pode ser substituída, né? Ela tem que sim, para legitimar o ato, para legitimar, né, a recomposição do diálogo, ela tem que ser feita pela vontade das próprias partes. Tá? Isso é importante, né, nesse contexto. Outro princípio que eles chamam, né, a atenção seria o princípio da confidencialidade. Todos os procedimentos que ocorrem, né, são procedimentos que eles devem ser confidenciais. Não tem como a gente fazer
o procedimento sem observar a confidencialidade, né? A confidencialidade aqui, ela é importante no contexto em que nós estamos falando de um procedimento, né? Que a gente tem que observar, tá? Então, qualquer parte envolvida, né? Qualquer um que esteja envolvida naquele processo de mediação, né? Ele tem que guardar aquilo que foi informado, né? Pelas partes, tá? Eles não podem nem sequer, se houve a participação naquele procedimento, ele não pode nem sequer testemunhar, né? A gente vai ver que tem exceções, daqui a pouco a gente vai ver a questão das exceções em relação à confidencialidade, mas como regra geral, né, essa confidencialidade ela é relativamente absoluta. Tá? O outro princípio que a gente tem como importante nesse contexto é o princípio da oralidade. Né? Esse princípio, inclusive, de uma forma geral, se fala que ele está ligado, ele está vinculado ao princípio da confidencialidade. Tá? Então, ele fala que, de uma forma geral, esses atos eles não têm gravações, eles não têm registros, e eles ocorrem, então, durante o procedimento de forma bem oral, né? É como se fosse uma coisa mais leve, né? Para que realmente as partes possam, né, entre si, falar aquilo que elas acham que seja importante, tá? Fiz uma observação aí de Soares e Neto, que eu achei interessante, que ele fala que no caso da oralidade, na mediação judicial, ela possui um triplo objetivo, né? É justamente você ter celeridade, realmente, se você não for, né, guardar aquilo tudo, registrar aquilo tudo, o processo se torna mais rápido. O fortalecimento da informalidade dos atos, então os atos, eles não têm uma forma solene, uma forma especial. E você colocar por escrito, né, o mínimo possível, até para garantir, né, a confidencialidade que a todo momento se está querendo que seja respeitada. Tá? Então, tem, né, vamos dizer assim, tem razão de ser, né, quando ele fala na oralidade. E a gente vê que realmente eu não sei, quando a gente aplica na prática, né, no nosso dia a dia, a oralidade, a gente vê que em alguns momentos ela é interessante, em outros momentos não. Mas na maioria das vezes, né, quando a gente está falando desses processos que são informais, acho que a gente não teria nenhum problema muito grande nessa relação. Tá? Além da oralidade, ele vem falando agora, né, que, na verdade, o que a gente até acabou de citar, que seria o princípio da informalidade. Só que lá a gente estava falando, né, o princípio da informalidade dentro da oralidade. Especificamente também se fala, então, mais uma vez na informalidade, na dispensa, né, desses requisitos formais, tá, de forma que esses requisitos eles não prejudiquem, né, aqueles que estão participando daquela relação naquele momento, tá? Então, como a gente acabou de ver, a informalidade ela se torna necessária justamente para que haja celeridade, observância da confidencialidade, e o processo realmente é um processo informal. Não é que não existe procedimento, existe procedimento, mas é de forma que as partes possam se sentir, inclusive, confortáveis, né? E expor aquilo que elas acham importante àquela relação. Já no princípio da decisão informada, né, as partes elas têm que ter conhecimento, têm que ter pleno conhecimento em relação, né,
aquele processo, né? Como é que ele vai se estruturar. E depois que ela tomar uma decisão, ela tem que saber, né, que aquela decisão, por exemplo, vai ser homologada, o local que vai ocorrer, qual o procedimento que vai ser. Então, nesse tipo de autocomposição, para que ele realmente seja legítimo, né, as partes têm que ter conhecimento em relação à realidade ao qual ele está sendo submetido e aos direitos que ele tem, tá? Então, esses princípios que a gente viu até agora são princípios, né, gerais, né, que cabe não só à mediação, mas também que cabe à conciliação. Mas, em relação, né, aos princípios específicos, então, próprios da mediação, a gente falou que a gente tem o princípio da isonomia, né? Não pode haver, quanto do processo de mediação, né, diferença de tratamento, né, diferença no critério de participação. Isso é importante. Eu vou pôr depois, a gente, mais tarde, depois que a gente terminar essa matéria, eu estou tentando aqui, vou ver se eu consigo de novo um vídeo do TJ, e vocês vão observar, então, que nesse vídeo ele proporciona essa igualdade, né? A gente não pode ter um tratamento diferenciado para A, B, C ou D. Lembra que isso aqui também está ligado, né, à questão da imparcialidade, né? Não pode haver, né, um tratamento diferenciado. Ele tem que ser proporcionado de forma igual para que realmente a gente tenha, né, a legitimidade. Tá? O outro princípio que ele fala, o princípio da a busca do consenso, a gente sempre tem que partir da ideia, sempre partir do pressuposto que quem vai decidir não sou eu como mediador, ou nós como mediadores. Quem vai decidir, né, é a própria parte, ou as próprias partes, né, no caso aqui, que a gente está falando no conflito. Então, quem vai decidir o que é melhor para elas são as partes. Ela que vai fazer essa escolha, se realmente ela quer chegar a um denominador comum que seja satisfatório a ela. Não cabe a nós, enquanto mediadores, fazer essa decisão. Nós temos sempre que lembrar que nós não decidimos, nós apenas vamos conduzir, né, a que as partes, por elas próprias, cheguem a um denominador comum que seja o quê? Satisfatório para elas, é claro, né? Se não parte da satisfação delas, a gente não vai chegar a nenhum denominador comum, né, que seja viável de ser solucionado. Tá? E, como último princípio específico da mediação, eles falam no princípio da boa-fé. Assim, eu já comentei isso com vocês algumas vezes. Para mim, o princípio da boa-fé, ele é um princípio geral. Ele é um princípio que ele tem que estar a todo momento e a todo local, né? A gente não tem como fazer nada, ou pelo menos penso eu, né? Posso estar errado, mas eu não vejo que a gente possa ter qualquer relação, quer pessoal, quer negocial, sem a gente observar, né, a boa-fé. A boa-fé, ela, do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, ela tem que estar presente na nossa vida. Ainda mais, né, os autores, de uma forma geral, falam que ela ganha uma maior relevância ainda quando a gente está falando em uma mediação, né? Porque as partes, né, para que elas consigam chegar a um denominador comum do seu conflito através do diálogo, a gente tem que ter
né, o pressuposto de que um não quer prejudicar o outro, que os dois, em um consenso de comum acordo, conseguiram viabilizar e conseguiram entender que aquilo é a melhor solução para o conflito, que aquilo vai fazer com que eles realmente consigam restabelecer aquele liame que foi quebrado pelo conflito, né? Então, este princípio, ele é importante nessa relação, porque uma parte, para chegar, né, a um denominador em relação à outra parte, tem que haver a confiança, né? Ele tem que sentir que todos dois, naquele momento, quer dizer, um sentir em relação ao outro, que aquelas partes naquele momento estão despojadas, né, do sentimento de ganhar e perder, né, mas sim no sentimento de que todos os dois estão ganhando, né, e estão ganhando de forma sem que um esteja, né, puxando o tapete do outro, que um esteja prejudicando o outro naquele momento em que está se discutindo essa questão, tá? Então, o princípio da boa-fé, para mim, embora eles coloquem aqui que ele seja específico da mediação, eu particularmente acho que ele é um princípio que ele acompanha a gente em todos os momentos, né, da nossa vida, e não somente neste momento, né, que a gente está participando de um processo de mediação, ok? Então, vocês vejam que esses princípios, né, esses três princípios somados aos demais que são gerais, eles são importantes para a gente ter uma visão de contexto, da vontade das partes é importante, que tem que ter um processo que é estruturado, mas esse processo estruturado, ele vem pautado na informalidade e também, né, pautado na confidencialidade de todos aqueles que participaram daquele conflito. Tem que se respeitar, né, a decisão, e as partes têm que saber o que a decisão delas, né, em relação àquele procedimento, né, pode interferir, tá? E a gente tem sempre que buscar, né, a distância, né? O mediador, ele, não é que ele vai ignorar, não é que ele vai ignorar as partes, mas ele tem que observar a distância, né, entre as partes, para que esse processo seja um processo que seja, então, um processo legítimo, tá? Então, a gente sempre estudou isso, né, que em princípio é importante. Então, como sempre, ele também não deixaria de ser quando nós estamos falando no Instituto de Composição de Conflitos, tá? Agora, a gente tinha comentado lá atrás, né, que a gente tem exceções quando nós estamos falando no princípio da confidencialidade, tá? Então, essas exceções, né, a gente tem que observar que elas vêm em relação, né, à ocorrência, à informação de ocorrência de um crime de ação pública, né? Então a gente quebraria a regra da confidencialidade, assim como nas questões tributárias, tá? As questões tributárias também, né, por força de lei, elas são leis de ordem pública. Então, neste caso, se envolver essas duas relações, nós temos que observar que a gente pode quebrar, né, a confidencialidade. Agora, lembrando que, nestes casos, a gente também observa, né, a regra do artigo 30 do CTN, no sentido de que o fato de quebrar essa confidencialidade não dá direito, né, a que aquelas pessoas que estão, né, naquela relação compartilharem essas informações que são vinculadas às informações, então,
tributárias, tá? A gente tem que observar, porque elas continuam tendo a obrigatoriedade de manter, né, o sigilo dessas informações. O CPM já traz para a gente essa regra. Então, existe a quebra, né, nessas duas situações, que são situações que estão previstas em lei, mas mesmo essas pessoas que têm acesso a essa informação, elas têm a obrigação legal, né, de guardar o devido sigilo, tá? Outra coisa que a gente tem que observar, né, que essa exceção prevista no artigo 30 da Lei de Mediação, ela pode criar a obrigação, né, caso não seja guardado, caso não seja guardado em sigilo, né, pode haver a necessidade da reparação decorrente dos danos, não só dos danos materiais, mas também dos danos morais. Então, por analogia, a gente aplicaria a regra do artigo 389 do CPC. Porque, gente, a gente está falando, às vezes as pessoas podem pensar assim, poxa, mas é uma bobagem, né? É um processo em que as pessoas, né, estão se submetendo àquilo. Mas olha só, e a confiança que as partes, né, é, elas, é, elas trazem, né, nesse momento? Elas estão confiando naquelas pessoas que estão ali a interferir naquela relação. Então, a gente, a gente não pode simplesmente virar as costas, né, e perder de foco. O advogado, né, vocês já estão aí a pica de se formar, faltando aí mais um mês e vocês já estão praticamente, um mês e um pouquinho vocês já estão praticamente formados, né? A gente tem que observar que quando a gente está falando, né, por exemplo, na figura do advogado, o advogado é uma pessoa que ele vive com o segredo dos outros. Então, o advogado, né, até para que ele possa ser um profissional respeitado, vamos dizer assim, no meio, ele tem que levar essa regra da confidencialidade muito a sério, muito a sério, porque ele pode trazer, né, prejuízos irreparáveis. É claro que não é só, né, a profissão de advogado, temos várias outras profissões, mas aqui no caso a gente está dando ênfase à nossa profissão, né? Então, o advogado, ele trabalha sensivelmente com informações, né, privilegiadas e confidenciais das partes. Então, você não pode perder de vista isso jamais, né? A gente tem que ter essa, essa, essa caracterização muito bem delimitada, tá? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, que está lá na Resolução 125 de 2010, que ele fala, né, os princípios, né, da confidencialidade, decisão informada, competência, imparcialidade, dependência, autonomia, respeito à ordem pública e às leis vigentes, empoderamento e validação, né, são princípios importantes quando nós estamos falando aos mediadores. A gente viu isso lá atrás. Mas só que aqui é importante o artigo 31 da lei de mediação, porque ele chama a atenção, tá? Que durante a sessão, porque assim, na mediação a gente pode ter a sessão individual, né? A gente pode ter a sessão que é conjunta, que é geralmente o ocorre, mas o mediador achar interessante, ele pode fazer, né, o que ele chama de sessão privada, que é a sessão individual. Mas neste caso específico dessa sessão individual, dessa sessão privada, o mediador ele tem que pedir autorização posteriormente para passar essa informação se ele achar que ela é necessária. Do contrário, ele não pode. Ele tem que guardar para si. Então vejam que essa questão, né, da confidencialidade, ele leva muito a sério, né, essa questão.
Então, ele põe lá no artigo 31. Será confidencial a informação prestada por uma parte em sessão privada, não podendo o mediador revelá-la às demais, exceto se expressamente autorizado. Então, para que ele possa, né, passar essa informação, mesmo que seja numa sessão conjunta, ele primeiro tem que ter a autorização, tá, daquele que confidenciou a ele aquela informação. Ok? Então, vejam que a confidencialidade aqui é importante, né? Assim como também quando a gente está falando na utilização, né, desse meio alternativo de resolução de conflito, o artigo 3º fala que ele pode, né, versar sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam a transação. Mas aí, neste caso, seria, né, em juízo, tá? Aí a gente tem que ver, né, que a mediação, então, toda aquela matéria que é permitida a reconciliação, o acordo, a transação, ela pode ser indicada. E principalmente, né, naqueles casos em que, como a gente já comentou, a gente tenha uma continuidade daquela relação, porque isso vai, né, o favorecimento e a reconstrução do diálogo fazem com que as partes mantenham, né, eles mantenham essa relação, tá? Então, a mediação aí, no caso, né, ela pode se apresentar tanto de forma judicial quanto extrajudicial, né? Quando a gente fala no extra, vocês já estão e já têm conhecimento que a gente está falando naquele procedimento, né, em que as próprias partes, elas, né, as próprias partes envolvidas, né, naquele conflito, naquele momento, elas espontaneamente, elas buscam a resolução, né, porque já que elas não conseguiram resolver, elas buscam, então, a figura do mediador, que vai, então, ajudá-las, né, a, por si próprias, estruturarem a decisão do seu conflito, tá? Para que esse conflito, então, o objetivo é esse, né, ele seja mantido. Já isso não é extrajudicial, né? E elas procuram esse mediador, elas que solucionam. Já na judicial, né? No caso, o tribunal, né, vai indicar um mediador, na verdade, o juiz, né? Ele vai designar um mediador que vai, então, neste caso aqui, retira-se neste momento a vontade das partes na escolha, né? Em princípio, essa indicação é feita pelo juiz, então o juiz faz a indicação desse conciliador e o juiz, então, indica a audiência de mediação. Como a gente já tinha visto lá na conciliação, como uma tentativa pré-processual, antes do processo, assim que ele receber a petição inicial, para solucionar este conflito. Tá? Então, isso, né, a gente tem que ter em mente, que ela também cabe tanto na forma judicial quanto na forma extrajudicial. Ainda dentro da lei de mediação, o artigo 4º ao artigo 8º, ela vem falando algumas questões importantes que são relacionadas aos mediadores, tá? Então, o artigo 4º fala, né, que o mediador será designado pelo tribunal, ou então escolhido pelas partes, né? Esse mediador, então, ele justamente ele faz a condução do procedimento de comunicação entre as partes. Então, veja que ele deixa bem claro, né? Ele faz com que as partes, por elas próprias, se comuniquem, tá? E não que ele vá interferir nessa relação. Assim, vocês vão ver até no vídeo que tem hora que chega a ser até meio irritante, né? Porque a pessoa fica ali
vem cá, vai lá, mas o mediador, ele não, em momento nenhum, ele expressa qualquer vontade, ele expressa qualquer opinião, ou mesmo ele se impõe de forma a interferir naquela relação, tá? Assim também como aqueles que são necessitados, né? Será sempre garantida a eles a, a gratuidade, tá? No caso do mediador, as mesmas hipóteses, né, de impedimento e suspeição do juiz é aplicada a eles, tá? Inclusive, antes de aceitar o encargo de mediador naquele conflito, ele tem que se manifestar se existe, do ponto de vista dele, né, pessoal, algum impedimento, porque isso pode comprometer o resultado, né, da mediação, principalmente o princípio da imparcialidade, né? Então, ele deve se manifestar a respeito, inclusive antes de começar o procedimento, tá? Lembrando que o mediador e todo aquele que vai assessorar ele naquele momento, né, eles se equiparam no exercício da função de servidor público para as questões da legislação penal, tá? Isso aí tem previsão, então, no artigo 5º e no artigo 8º. O parágrafo único do artigo 5º, inclusive, isso aqui a gente está falando da lei de mediação, né? Ele chama a atenção, né, que se houver algum impedimento por parte do mediador, ele, então, tem o direito, né, de se manifestar e ele pode, né, ser recusado também por qualquer das partes se configurar a questão da imparcialidade. Tá? Outra coisa que a gente tem é aquela questão do prazo de 1 ano. Lembrando que esse prazo de 1 ano, né, ele do impedimento dele, do mediador, ele fica contado a partir da última audiência em que ele atuou, tá? Então, ele não pode fazer nenhuma representação, ou patrocinar, ou assessorar qualquer das partes dentro desse prazo. Esse prazo é o mesmo prazo que nós vimos que é utilizado para o conciliador, tá? A regra aí, no caso, é a mesma. Tem de diferente o artigo 7º, tá? Que também fala que ele não pode atuar como testemunhas, nem em processos arbitrais, nem em processos judiciais, se ele foi mediador neste conflito, tá? Então, existe também essa vedação decorrente de lei. Outra coisa que a gente tem que ver na lei de mediação está disposto lá no artigo 9º ao 10º, né? Ele vem falando no caso que qualquer pessoa pode ser, né? Qualquer pessoa pode ser mediador, tá? Aqui no caso, desculpe, ele fala sobre os mediadores extrajudiciais, porque depois ele vai falar no artigo 11 a 13 dos mediadores judiciais. Então, ele fala que no caso dos mediadores extrajudiciais, ele pode ser qualquer pessoa, né? Desde que essa pessoa ela tenha capacidade, né, de fazer aquele processo, tá? Fala também que as partes, no caso da mediação, elas podem ser assistidas por defensores públicos ou advogados, e há necessidade que, se uma parte parecer acompanhada no procedimento, né, por um advogado ou por um defensor, necessariamente tem que haver
a suspensão do procedimento para que a outra parte também esteja assistida para legitimar o ato. Assim, eu às vezes acho um pouco complicado isso quando a gente vai aplicar isso no sistema que nós temos aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Porque aqui, praticamente, o advogado ele não pode se manifestar, ele não pode fazer nada naquele momento, né? Ele vai fazer só posterior com o cliente dele, pode orientar antes. Mas no momento do ato, quase que ele fica, vamos dizer assim, quase que ele fica sem função, tá? Então, quando ele fala na mediação, né, extrajudicial, ele não põe nenhuma condição ao mediador. Já quando ele fala no mediador judicial, aí é um pouco diferente, né? Artigo 11 a 13. Aí ele fala que pode ser qualquer pessoa capaz, só que essa pessoa ela tem que ser graduada há pelo menos 2 anos num curso superior e ela tem que ter tido uma capacitação, né, em escola ou instituição de formação de mediadores oficiais que seja reconhecida, né, pelo tribunal, tá? E no caso aí dos mediadores judiciais, né, o tribunal ele vai criar e vai também manter atualizado um cadastro desses mediadores, tá? A remuneração, no caso deles, será fixada pelos tribunais e eles falam que o pagamento, né, seria feito pelas partes. Quando eles falam em reconhecimento da instituição de formação de mediadores, o artigo 11 fala capacitação em escola ou instituição de formação de mediadores, reconhecida pela Escola Nacional de Formação e aperfeiçoamento de magistrados, INFAM, ou pelos tribunais, tá? E desde que também sejam observados os requisitos mínimos do CNJ, tá? Em conjunto com o Ministério da Justiça. Então, diferentemente do que a gente viu na extrajudicial, aqui, no caso, ele fala que há necessidade de você, né, ter um mínimo, vamos dizer assim, ter um mínimo de exigência, né, que obtido ou que tem que ser observado pelas partes nesse contexto, tá? Outra coisa que eles chamam a atenção seria em relação aos procedimentos que eles chamam de procedimentos comuns da mediação. Então, do artigo 14 ao artigo 20, eles fixam estes procedimentos, tá? Chamando atenção, né, que a primeira coisa que ele tem que fazer na primeira reunião é chamar atenção, né, alertar para as regras de confidencialidade que tem que ser observada naquele momento, naquele procedimento, tá? Falam também que, de acordo com a vontade das partes, né, ou a complexidade do conflito, a requerimento do próprio mediador ou a requerimento das partes, pode haver, né, desde que eles concordem, pode ser admitido outros mediadores. Isso pode acontecer muito nas questões de família, né? Achar que seria bom a participação de um psicólogo, por exemplo. Seria um caso que está se discutindo, sei lá, uma alienação parental, uma coisa assim. Ele poderia, então, chamar outros mediadores para participar daquele conflito, tá? Se no caso houver um processo em curso, quer arbitral ou judicial, pode-se optar, então, pela mediação. Aí, neste caso, o árbitro ou o juiz vai suspender, né, pelo prazo necessário em que for, né, determinado, que foi estabelecido por eles, para que haja essa negociação, tá? Lembrando que essa decisão de suspensão, ela é irrecorrível, né? Por que ela é irrecorrível? Porque as partes é que chegaram a esse denominador comum. As partes é que determinaram, né, que elas querem optar
por esse novo procedimento, tá? Então, nestes casos, ela então é considerada recorrível, mas isso não quer dizer que no caso, né, de uma medida urgente, a gente não possa recorrer ao judiciário ou ao árbitro, tá? Ela só se torna instituída a partir do momento em que houver a primeira reunião de mediação, tá? Outra coisa interessante é que durante esse processo, né, de mediação, o prazo prescricional ele fica suspenso, tá? Depois de iniciada, né, a primeira reunião, né, as reuniões que ocorrerem posteriormente, elas só serão marcadas de acordo com a anuência das partes, tá? Então, eles vão marcar a partir daí, né? A primeira não, mas a segunda, a partir da vontade das partes, vai ser estabelecido com elas qual é o cronograma, né? A ser observado. No caso, o mediador, né? Ele pode ter aquela sessão individual ou a sessão conjunta. Geralmente, ele sempre vai fazer a sessão conjunta e depois, se ele achar necessário, ele faz a sessão individual. O mediador, nesse processo de facilitação, né, ele pode não, ele pode solicitar às partes aquilo que ele achar conveniente, né, de informações, mas sempre lembrando que ele não vai nunca fazer isso de forma assim direta, vocês vão ver depois no vídeo do TJ, tá? Chegando ao final, né, do procedimento, pode ser celebrado, se chegou a um denominador comum, vai ser celebrado um acordo, ou se o mediador ou as partes, né, verem que não está adiantando aquele esforço, não chegou a um consenso, né, aí também ele pode se encerrar. E se no final ele chegar a um denominador comum com a solução, né, então vai haver a celebração de um termo de acordo. Este acordo, então, se a gente está numa mediação extrajudicial, ele será um título extrajudicial. Mas, quer dizer, ele vai ser homologado, né, quando ele for judicial. Quando ele for um termo de acordo na mediação extrajudicial, ele se faz o acordo e ele vira um título executivo extrajudicial. Mas quando ele estiver dentro do processo, ele necessariamente vai ser homologado pelo juiz, e sendo então homologado, ele passa a ser um título judicial, ok? Então, lembrando que do artigo 14 ao artigo 20, a gente tem, então, essa condição, né, de estabelecer as regras que são previstas, tá, para esses procedimentos que eles consideram procedimentos comuns. Porque depois nós vamos ver o caso do artigo 21 ao 23, algumas regras que são específicas para a mediação extrajudicial. Ok? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Gente, nós hoje, então, vamos parar por aqui. Como eu falei no início da aula, para quem não estava, depois nós vamos, na próxima aula, terminar, tá? Esse assunto da mediação. Ok? Vou só interromper a gravação.